Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você com certeza sabe do impacto que teve a escravidão africana na sociedade brasileira. Mas será que você sabe também da escravidão indígena? Muita gente acha que indígenas não foram escravizados. Ou pior, se foram, foi uma minoria muito pequena mesmo, localizada, e os argumentos que as pessoas usam para sustentar esse tipo de informação são os piores. Falam que os indígenas eram mais teimosos e fugiam dos locais de trabalho, falam que os indígenas eram mais preguiçosos do que o negro, e pior, falam que o escravo negro era muito mais habituado ao trabalho e à servilidade do que o indígena. São mitos assim que ainda perpetuam muitos preconceitos e discriminações do Brasil. E é por isso que hoje eu vou contar o real motivo da preferência por escravos africanos em detrimento dos indígenas. Mas antes de falar dessa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.300 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. E também, galera, lembrando que as referências que eu uso para o vídeo estão aqui embaixo na descrição, junto também com as minhas redes sociais, principalmente que eu estou utilizando o Instagram para fazer conteúdos diários sobre história e política. Galera, segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Eu já contei em muitos vídeos aqui que vocês podem assistir, que está passando, sobre como foi o processo de relação entre os portugueses e os indígenas brasileiros a partir do descobrimento de 1500. É muito interessante porque, ao contrário do que o senso comum coloca, que os portugueses chegaram dando espelhinho, bugiganga, e os indígenas foram lá levando o pau-brasil, é um processo, na verdade, muito complexo, que demanda tanto essa troca comercial entre portugueses dando utensílios de ferro que eram muito úteis para os indígenas que não tinham o domínio desse mineral, assim como os portugueses recebiam o pau-brasil e outros produtos nativos, como o tabaco, como o algodão, enfim, muitas coisas. Mas o importante também é entender que os portugueses fizeram muitas alianças com tribos indígenas, principalmente entre os marinheiros, que aqui ficavam no território, enquanto os marinheiros voltavam para Portugal ou iam fazer outras viagens marítimas. E essas alianças que foram sendo feitas de cunho social eram todas mediante casamento. Muitas tribos indígenas já tinham essa questão de casar as filhas das lideranças de cada tribo com tribos variadas, justamente para fortalecer alianças em momentos de guerra, em momentos de escassez de comida. E os portugueses fizeram essa campanha também, aprendendo logo os costumes, e se casaram com muitas filhas de chefes tribais. E por que eu estou contando isso? É porque quando a gente está vendo essas alianças sendo feitas e essas trocas comerciais acontecendo, a gente já tem um trabalho dos indígenas que não é escravo ainda. São indígenas obedecendo alianças, obedecendo às ordens da sua liderança e fazendo essas trocas comerciais entre europeus e tribos indígenas. Então, nesse primeiro momento, que ainda nem é colonização direito, a gente tem esse tipo de relação. Os portugueses que são casados com as filhas das lideranças, os genros desses líderes indígenas, estão fazendo essas campanhas para indígenas trabalharem, para reunir uma força de trabalho que fariam essa troca acontecer. Entretanto, conforme a colonização vai avançando, esse tipo de aliança para se ter uma estabilidade na região, entre europeus e sendo genros de líderes indígenas, vai caindo por terra, porque os portugueses começam a ter necessidade de ter uma autoridade mais firme nas novas terras. E isso acaba fazendo com que os indígenas não sejam mais tanto aliados assim, e seja preferencial fazer uma campanha mais belicosa. Europeus conquistando e exterminando tribos indígenas para se fazer o domínio de suas terras, aumentar lavouras, pegar territórios, evitar confrontos futuros, não depender de negociaçãozinha. Essa é a ideia que vai acontecendo principalmente a partir de 1550, com um avanço cada vez maior da colonização no Brasil. De batalha em batalha, vai acontecendo uma maior escravização dos povos indígenas que ali estão em contato com os europeus. E isso é interessante porque tem que salientar que ainda vão existir tribos indígenas aliadas à administração portuguesa, súditos do rei português, que recebem títulos nobiliárquicos, recebem pensões do governo, são inclusive até convertidos ao cristianismo.
Porém, o que vai acontecer é que eles vão ajudar muito mais em contato com outras tribos e em proteção de fronteiras. E que, com o passar dos séculos, principalmente já no século XVII, com um avanço cada vez maior da colonização, essas tribos indígenas vão sendo cada vez mais menosprezadas, porque com a necessidade cada vez maior de se fortalecer a administração portuguesa, essas negociações ficam, como eu disse, de um cunho ruim e resta a essas tribos serem ou exterminadas ou escravizadas. Algumas tribos indígenas já tinham o costume da escravidão. No caso, que era escravizado os perdedores de uma batalha contra uma tribo vitoriosa. Nisso, eles tinham um lugar simbólico de ser um troféu de guerra e acabavam trabalhando para ajudar nas questões domésticas, vamos dizer assim, da tribo que o venceu. E isso era comum, de fato, em muitas tribos. Porém, em algumas também não era comum. Existe essa complexidade no quesito da escravização. Porém, é importante a gente entender que existem vários conceitos de escravidão, vários processos, vários costumes que, por mais que coloquem a subserviência de um homem pelo outro, não são a mesma coisa. Com os europeus chegando e cada vez mais querendo mão de obra dentro do interior do território para abrir lavoura, para fundar cidades, a mão de obra indígena foi muito buscada para serem de fato escravos, diferenciando do costume indígena de você ter escravos, para as tribos que tinham no caso, de serem apenas vencedores, ou melhor, perdedores nas guerras. Os portugueses vão fazer disso uma caça, vão fazer disso de fato um objetivo máximo, atacar indígenas para conseguir mão de obra. E isso é muito importante porque a gente está acostumado a pensar que o escravo indígena foi logo no comecinho da época do pau-brasil e que logo com o domínio da cana-de-açúcar no Nordeste, no fim do século XVI mesmo, 1590, 1600 indo embora, a gente tem essa ideia que o indígena não está sendo mais utilizado, agora só se utiliza mão de obra escrava. Quando, na verdade, é o contrário. A cana-de-açúcar é um processo muito paulatino, muito concentrado ainda nas fazendas de Pernambuco, enquanto no interior das regiões mais abaixo, com a interiorização, com a desbravação de terras, de florestas, a fundação de cidades, tudo isso partindo principalmente da atividade de bandeirantes, a principal escravização que vai acontecer é de indígenas. Então a gente tem que ter essa noção. O bandeirante, ele tinha da bandeira de aprensamento, que era a bandeira, a atividade de se caçar o indígena, uma das principais. Era muito lucrativo, porque existia um comércio de indígenas, e muito importante na cabeça daquele pessoal que indígenas trabalhassem para eles. E aí vem um toque até de mentalidade. Os europeus, eles possuíam uma lógica de que o trabalho manual era um trabalho menor, era um trabalho de pessoas de posição social menor. Dessa forma, era muito melhor você ter um escravo, que seria a pessoa que vai fazer esse trabalho manual para você, enquanto você, que seria um tipo social, até um tipo intelectual mais evoluído, acabaria tendo os trabalhos mais livres, dedicados inclusive a outras práticas que não fossem um trabalho pesado. Então tem que considerar, inclusive, esse elemento cultural que justifica a aquisição de mão de obra escrava. Tudo isso que eu estou falando da escravidão indígena, ela está localizada mais no interior do Brasil, nas capitanias mais abaixo da região da cana-de-açúcar que fica no Nordeste, e principalmente no século XVI, meados do XVII. Então tem que fazer essa contextualização também, que é muito importante. E tem que analisar que enquanto a gente tem sim, como eu disse, escravos indígenas, a gente vai ter escravos indígenas lá no Nordeste e vamos ter já a escravidão africana que começa a partir da segunda metade do século XVI aqui no Brasil. E isso é importante porque conforme vai sendo construído e difundido a cana-de-açúcar, começa os locais de fazer o plantio, aumentar no Brasil, o dinheiro começa a fluir, o escravo negro ele começa a ser colocado numa rota de produção comercial que nunca tinha sido vista na história da humanidade. Em primeiro lugar, o escravo africano já estava sendo colocado no Nordeste, primeiro, pela justificativa que eu dei da questão do trabalho pesado, do baixo contingente populacional e pela galera mais endinheirada não querer trabalhar no pesado, que eles abominavam esse tipo de conduta, e segundo, porque já era muito lucrativo o tráfico de escravos. Lá no século XVI, já se fazia muito dinheiro utilizando a compra e venda de escravos entre europeus e próprias regiões da África. E um dia eu vou falar sobre também a escravização da
África, sobre os africanos antes dos europeus fazendo escravidão. Na verdade, se vocês quiserem que eu fale, coloquem aí nos comentários, será um prazer, até pra gente derrubar mitos como, já tinha escravidão na África, então já estava tudo bem. Mas enfim, o ponto é que o escravo que estava indo no Nordeste já estava sendo beneficiado nesse esquema de tráfico de escravos. O senhor estava ganhando dinheiro. E isso, com o avanço da cana-de-açúcar, movimentou dois negócios. A venda do açúcar e o tráfico de escravos. Essa galera também era traficante, essa galera também tinha relações que ganhavam dinheiro em compra e venda de seres humanos. Então, o argumento do lucro é muito, muito importante para justificar porque cada vez mais escravos africanos estavam sendo colocados no território brasileiro. Não um papinho de preguiça dos indígenas, não um papinho que o africano estava mais acostumado a esse tipo de trabalho. Era o argumento da rota de comércio, o argumento do lucro. Quem explica isso muito bem é o historiador Luiz Felipe de Alencastre no seu magistral O Tráfico de Viventes, colocando como se funcionava essa questão econômica dos negócios escravistas. Com isso tudo, a escravidão africana vai ser a mais popular, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E aquela coisa, a gente não pode falar só do lado da escravidão e do processo do negro na senzala, trabalhando. Os negros também já faziam grandes revoltas, já se rebelavam, iam para quilombos, matavam seus senhores, ou mesmo se suicidavam porque não queriam trabalhar. Então, essa história que o negro era mais acostumado à subserviência é muito boba e muito preconceituosa, porque ignora também todo o processo de rebeldia do negro africano que não queria ser escravizado. Mas também tem que analisar outro ponto. Muitos indígenas já conseguiam uma certa proteção, principalmente das forças católicas, os jesuítas. Em 1534, o Papa Paulo III emitiu a bula chamada Sublimes Dei, que falava que os nativos, os gentios, tinham alma racional, portanto não poderiam ser escravizados, a menos no conceito de guerra justa, caso os indígenas atacassem os colonos europeus, e aí eles poderiam sim ser escravizados. A questão é que essa bula não foi muito respeitada, embora muitos jesuítas atuassem buscando a conversão desses gentios, e embora também a gente tenha registros de jesuítas que utilizavam de mão de obra indígena em fazendas católicas, nas terras comunais, que a Igreja Católica ganhava um dinheiro absurdo e irá ganhar por muitos séculos, inclusive. Além disso, seguindo inclusive essas orientações papais, a coroa portuguesa já no século XVI já emitia leis falando que não podia escravizar indígenas no território brasileiro, ou pelo menos colocando certas regrinhas como essa da Guerra Justa. No século XVII a gente vai ter mais regras em relação a isso, e no século XVIII a gente vai ter de fato, em 1755, pelo Marquês de Pombal, a abolição definitiva do trabalho escravo por parte dos indígenas. Se o povo seguia ou não, aí é outra história. Mas é fato que os portugueses, de fato, tinham legislação que proibia a escravização de indígenas. E, inclusive, desde o século XVI. Então, acaba que é isso, gente. A escravização dos indígenas aconteceu, teve uma grande importância, principalmente em áreas que não eram atendidas por essas plantações de cana, por essas grandes monoculturas de exportação. Elas estavam bem presentes no interior do território brasileiro, que vai acontecer até meados do século XVIII, sim, embora em cada vez menor número, com base nas proteções jesuítas, na legislação portuguesa, na própria facilidade que vai se tornando a importação de escravos africanos, toda essa margem de lucro que é a real razão da gente ter recebido 5 milhões de africanos entre os séculos XVI e XIX aqui no Brasil, com grandes booms a partir da cana-de-açúcar e da mineração. Então a gente tem que ter essa noção. Existiram escravos indígenas, não pode ser desconsiderado, teve essas razões, mas existiram razões, o lucro e essas questões jesuítas e de legislação que não favoreciam tanto a escravidão indígena em detrimento da africana. Então é bom a gente entender essa dinâmica, esse processo e não utilizar argumentos reducionistas que apenas mantêm preconceitos. Galera, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês na segunda-feira. Se tiverem alguma sugestão de vídeo do Brasil Colônia, quiserem saber mais da escravidão no Brasil, das relações entre jesuítas e indígenas, bandeirantes e jesuítas, coloquem aqui nos comentários. Dito isso, galera, até segunda-feira.